Graças a Deus, louvado é o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Já quero louvar a Deus pela vida do nosso presidente, nosso pastor Abinaí, pastora Meire, o qual tem nos conduzido, nos direcionado, nos orientado como igreja do Senhor. E nós temos sido abençoados por isso. Louvar a Deus também pela vida da nossa bispa Nair, que está ali sempre com as mãos estendidas, nos abençoando e fazendo os nossos dias de culto mais felizes com a presença da bispa. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, todos os nossos obreiros. Muito bom nós estarmos aqui. Lucas capítulo 24, no versículo 13 diz assim: Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Até aí tá bom, muito obrigado. Vira para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: hoje as barreiras que estiverem impedindo você de reconhecer tudo aquilo que Deus prometeu, preparou, vai cair por terra em nome de Jesus. E você vai receber tudo aquilo que Deus tem para você. Se você acredita, levanta a mão, dá um glória a Deus bem forte. E vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento, obrigado por esse encontro tão especial, obrigado por essa noite profética, noite da presença do Senhor, noite de um ambiente onde milagres acontecem, noite, Senhor, onde o Senhor é exaltado e adorado, Pai. Senhor, nessa noite nós já vimos, Senhor, uma movimentação poderosa aqui neste lugar, através dos louvores, dos testemunhos, dos cânticos, ó Pai. Palavras através de cânticos já foram liberados aqui. A unção do Senhor já se faz presente neste lugar, e nós estamos certos que o Senhor continuará falando nesta noite, ó Pai. Por isso que nós estejamos atentos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor tem liberdade, ó Pai, para movimentar, para fazer segundo a tua vontade nesta noite. Assim nós louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estão nos seus lugares, glória a Deus. Essa palavra que nós acabamos de ler, ela é tão interessante porque ela vem com duas situações e com a mesma mensagem. Se você ler o capítulo 24, a partir do versículo 1, você vai ver que a palavra de Deus aqui já vai nos contar do grande momento da ressurreição de Cristo. Que ele ressuscita, que ele aparece a Maria, e há um comunicado entre os discípulos acerca da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele havia sido crucificado, padecido, havia entregado a sua vida por todos nós. Tudo aquilo que ele falara, tudo aquilo que ele ensinara, tudo aquilo que ele dizia que iria acontecer profeticamente naqueles dias, aconteceu nesse momento e aconteceu na ressurreição de Cristo. E ele traz essas boas novas. E esses dois discípulos que iam no caminho de Emaús, eles ficam também sabendo dessa mesma notícia. Porque se nós lermos o final do capítulo 24, nós vamos ver que uma conversa entre eles e Jesus Cristo, eles vão dizer nessa conversa: nós ouvimos falar, alguns discípulos disseram que Jesus ressuscitou,
Mas quando foram lá, o túmulo estava vazio, não tinha ninguém no túmulo. A mesma mensagem. Só que para esses discípulos que lembraram dessas palavras, que foram até o sepulcro e não acharam o corpo do Senhor Jesus Cristo, foi uma mensagem de boas novas, foi uma mensagem de alegria, foi uma mensagem de esperança, foi uma mensagem de que aquilo que Deus falou está acontecendo. Mas essa mesma mensagem para os discípulos já foi uma mensagem triste, já foi uma mensagem de amargura, de desesperança. Eles não acreditaram, tanto não acreditaram que eles foram embora de Jerusalém. A mesma mensagem. E a pergunta é: por que essa mensagem não falou ao coração e aos ouvidos daqueles dois discípulos? Uma mensagem que já havia sido tanto pregada, tanto ensinada, tanto falada por Cristo, falada aos seus discípulos que ele padeceria, mas que ele ressuscitaria. E quando ele ressuscita, os discípulos não recebem essa palavra. Mas no versículo 14, vai dizer que esses dois discípulos decidem ir embora. É aquele discípulo que ele consegue arrumar um companheiro para somar com ele naquele sentimento de tristeza que ele está. Porque quando a gente geralmente está meio chateado com alguma coisa, meio decepcionado, a nossa tendência é encostar em alguém que está com o mesmo sentimento que a gente está sentindo. E isso é notoriamente um problema para nós, porque o certo era nós nos aproximarmos de quem tem uma mensagem de esperança, quem tem uma mensagem de conforto, quem tem uma mensagem de uma visão diferente daquela que nós estamos tendo naquele momento de dificuldade, naquele momento de turbulência. Mas normalmente nós procuramos pessoas que estão com a mesma visão nossa. Não, eu estou desanimado, vou voltar, vou embora de Jerusalém, Jesus Cristo morreu, está tudo acabado, eu não acredito mais que possa haver alguma coisa, vai haver perseguição, nós ficar em Jerusalém, nós vamos morrer aqui, vamos embora. Aí o outro pega e fala: eu concordo com você, eu estou com esse mesmo sentimento também, vamos embora. E por certo eles falaram para os discípulos: olha, vocês dizem que viram Jesus, mas nós estamos indo embora e não vamos ficar em Jerusalém. E eles vão conversando acerca dessa situação. A palavra de Deus vai dizer que eles vão conversando e discutindo sobre esse assunto. E é nesse contexto que aparece Jesus. E eu aprendo que esse sentimento que fez com que esses discípulos saísse da posição. Nós cantamos aqui sobre promessa, sobre se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E esses discípulos tinham perdido a esperança nas promessas, porque eles criaram em seus corações um sentimento de um desejo próprio, de uma vontade própria. Apesar da mensagem ter sido pregada e ensinada, os discípulos queriam criar o seu próprio entendimento de reino, a sua própria vontade, aquilo que eles entendiam que era o melhor, e pegaram aquela mensagem de Cristo e incorporaram na sua vontade. E aí a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo encontra eles, se aproxima deles. Só que os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. Eles não conseguiam reconhecer Jesus Cristo no caminho. Eles não conseguiram interpretar, receber, reconhecer a mensagem da voz e dos fatos e das evidências que Jesus Cristo havia ressuscitado. Os olhos estavam impedidos. A palavra vai dizer que eles estavam como impedidos. A palavra de Deus também vai dizer porém. Eu começo a observar que vai além das forças naturais desses dois discípulos. Esses acontecimentos chegou tão forte na vida desses discípulos que eles já não conseguiam mais enxergar. Estava além das suas forças, estava além das suas vontades.
E eu comecei a observar que o texto vai nos dizer os motivos que fizeram com que os seus olhos ficassem impedidos de ver aquilo que Deus estava fazendo. O texto vai nos mostrar situações que aconteceram, que criaram barreiras entre o que Deus estava querendo fazer e naquilo que eles estavam entendendo que era o momento e o que aconteceria. Versículo 16 fala que eles estavam impedidos, e o 17 vai dizer assim: aí primeiro, eu vejo primeiro aqui, fala comigo assim, decepção. Primeira lição que eu aprendo na nossa caminhada, na nossa vida, enquanto servirmos ao Senhor, é o poder que a decepção pode causar. Porque eles foram embora porque se decepcionaram, e eles se decepcionaram porque criaram expectativas erradas. A decepção são situações que eu quero controlar, são desejos pessoais meus, e toda vez que eu gero uma expectativa minha, de uma vontade minha, de um desejo meu, eu vou me decepcionar. E a decepção, ela vai causando barreiras, porque eu começo a olhar com uma perspectiva diferente de tudo aquilo que eu estava vendo. Então um dos passos que faz a gente se distanciar do propósito que Deus tem nas nossas vidas é a decepção, de criar expectativa em alguma coisa que não vai acontecer, alguma coisa que Deus não prometeu, ou de alguma coisa que ainda não aconteceu. E blindar esse sentimento de decepção não é uma tarefa fácil. Só que esse sentimento de decepção, ele traz preocupação. A palavra vai dizer assim, que Jesus chega até e fala: por que vocês estão tão preocupados? Você já percebeu quando você quer fazer algo, você cria todo um projeto, todo um plano? Imagine você criando um plano para 2024. Não, e Deus vai me abençoar aqui, Deus vai fazer assim, e eu vou chegar no final do ano dessa forma, e as coisas vão acontecer. Você cria expectativas em Deus, no ministério, expectativas pessoais, familiares, e de repente as suas expectativas não são absolvidas, não são concluídas pela sua visão. Aí você começa a se preocupar. E nós estamos chegando ao final de um ano, 2024, e nós estamos adentrando 2025 profeticamente. E é claro que o adversário das nossas almas vai tentar nos tirar da posição que Deus estabeleceu para cada um de nós, para a posição que Deus vem nos preparando para receber aquilo que Deus quer nos entregar. Então começa a criar-se as barreiras, e aí você começa a preocupar: nossa, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora em 2025? E agora como que vai ser? E aí eu já começo a perder o sono, eu já começo a ter sentimentos que mexem com as minhas emoções, já mexe com o meu corpo, já gera ansiedade. A preocupação causa tudo isso. A preocupação é a causa. E agora? O que vai acontecer em Jerusalém? O que vai acontecer com os discípulos? O que vai acontecer? Jesus morreu, a palavra morreu, a esperança morreu. Imagina como estavam esses discípulos preocupados. A decepção te leva para a preocupação. A preocupação vai te levar para paralisia, porque decepção e preocupação não movimenta ninguém. Decepção e preocupação não tira ninguém do lugar. A palavra de Deus vai dizer que eles estavam embora, decepcionados, conversando com o outro, preocupados acerca de tudo que aconteceu. De repente Jesus está caminhando com eles, e o Senhor pergunta: o que aconteceu? Por que vocês estão tristes? Aí o Senhor dá outro problema, eles param. Por que vocês estão preocupados? Eles param
e olham para Jesus entristecidos, porque a paralisia gera tristeza, a decepção gera preocupação, a preocupação gera paralisia, e a paralisia gera tristeza. Eles estavam tristes, porque eles criaram uma expectativa tão grande de que aconteceria coisas extraordinárias, e ainda não tinha acontecido, e eles decidiram voltar, eles decidiram parar. E Deus colocou na tarde desse dia uma palavra no meu coração para liberar para a sua vida, para você que entrou aqui nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Talvez você está chegando em 2024 dizendo: vou voltar, vou parar, não deu certo, não foi como eu planejei, não foi como eu organizei, as respostas não vieram conforme as minhas expectativas. Mas Jesus hoje entra no seu caminho, aleluia. Ele entra no seu caminho nessa noite para conversar com você. E ele começa a lembrar os discípulos. Ele começa a dizer para os discípulos assim: o que é que aconteceu aí? Primeiro ele pergunta: você não sabe? É igual quando você chega para conversar com alguém cheio de fé. Você já deve ter conversado com alguém cheio de fé, e ele pergunta assim: o que está acontecendo? Aí você começa a contar os seus problemas. Já aconteceu? E ele começa a olhar com a visão totalmente diferente do seu problema. Aí você entra naquela conversa com um problema tão grande, mas quando você começa a conversar, a palavra vai sendo liberada. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Primeiro falou assim: o que está acontecendo com vocês dois? Por que vocês estão desse jeito? Não, sabe o que aconteceu? Aí ele foi contando a história, que tinha um grande profeta e tal. Aí o Senhor começa a lembrar eles de todas as coisas. O Senhor começa a lembrar eles das promessas. O Senhor começa a lembrar eles das coisas que haveriam de acontecer. O Senhor começa a lembrar eles que Deus continua no controle de todas as coisas. O Senhor começa a lembrar eles que nada está fora do projeto e do propósito do Senhor. O Senhor começa a lembrar eles que Ele, Deus, é o dono de todas as coisas e que tudo está em suas mãos. Deus começa a lembrar eles que Ele é o Deus poderoso, e aquilo que Deus falou estava acontecendo exatamente como Ele queria. Nada fugiu do controle da posição de Deus. Os discípulos saíram da posição, Deus continuou na mesma posição. Os discípulos entraram em crise, mas Deus continuou em pé da mesma forma. Os discípulos desesperaram, mas Deus estava como uma estrela brilhante, Jesus Cristo poderoso, caminhando. Ele aparece diante dos discípulos para mostrar que nada estava fora do controle. E eu quero dizer para você nessa noite, nós estamos no dia 29 hoje, de dezembro de 2024, e eu venho aqui para te dizer que Deus continua no controle da sua vida. As promessas de Deus para você continuam de pé. Talvez você viu situações difíceis, passou por notícias difíceis, enfrentou enfermidade, problema, decepção, mas Jesus está aqui essa noite te lembrando que as promessas continuam de pé, que as promessas na sua vida continuam de pé. Sempre quando você tiver com algum problema, começa a meditar nas promessas de Deus para a sua vida, porque o que o inimigo mais tenta contra o povo de Deus é fazê-los esquecer daquilo que Deus prometeu. O inimigo tenta te seduzir, te induzir com uma batalha natural, para você fixar os seus olhos nas coisas naturais e nas coisas passageiras. Só que o Senhor nos movimenta e nos leva para um ambiente espiritual. Só que aqueles discípulos não tinham como ver, porque os olhos estavam impedidos. Você pode virar para esse irmão e falar para ele assim: se prepare, agora é profeticamente, fala para ele assim: se prepare para o seu 2025.
Se prepare para aquilo que Deus vai construir na sua vida. Meu irmão, se prepare para aquilo que Deus está liberando em seu favor. Deus está liberando coisas que talvez você não entende, talvez você não tem condição de fazer, mas Ele está lá no seu futuro te dizendo: eu estou te esperando aqui em 2025, e a dupla honra chegará até você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Como é bom nós servirmos esse Deus. E então o Senhor começa a lembrar eles da promessa. Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus aí, meu querido? Você tem promessa de Deus aí? A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Eu gosto de me apegar naquilo que Deus fala, que Ele é o meu socorro bem presente na angústia. 1000 pode cair à minha direita, 10.000 pode cair à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Não serei atingido, porque tem um Deus que vela pela sua igreja. Ele começa a falar. Sabe aquele dia que você está tão triste, aí de repente toca uma música assim bem sentimental aí, tipo, ele dormiu lá em casa, Lucas, não há barreiras para aquele estilo de poder, né? Aí você tá, Senhor, como que vai ser? E aí você precisa de fé, você precisa de se encorajar. Só que aí de repente você está com um companheiro ali que está na mesma situação que você, e talvez você está, ó céu, ó vida, né? Caminhando. Mas aí de repente, na hora que você vai dormir, que você dobra os seus joelhos, você sente um movimento diferente do lado da sua cama. Você talvez não está vendo nada, mas você começa a sentir algo diferente. É a presença do Espírito Santo de Deus. Talvez você vai trabalhar amanhã, segunda-feira, tem que fechar o ano, tem demandas, e aí você entra aqui, e aí o inimigo quer dispersar a sua mente para você não receber o que está sendo liberado aqui, porque o diabo está fazendo muito isso. Você fica na igreja e ele quer que você pense no trabalho, você chega no trabalho e ele quer que você pense na casa, você chega em casa, é te tirar de uma conexão. O inimigo quer te tirar da conexão para você ficar um zumbi, não sabendo aonde você está posicionado. Mas o Senhor quer te posicionar no fluir da graça de Deus. Aí você chega no seu trabalho, e quando você estende a mão, você não consegue ver saída ainda, você não consegue ver milagres, mas você começa a sentir milagres na sua vida. E aí você começa a falar: nossa, mas que algo diferente que eu estou sentindo nessa caminhada. E é Jesus te lembrando que se eu prometi, eu sou fiel para cumprir. É Jesus te lembrando que a caminhada pode parecer difícil, mas tem vitória no final. É Jesus te lembrando: para que você está baixando a cabeça? Eu continuo no controle de todas as coisas. Não, eu vou repetir: todas as coisas. Deus não controla, não é só coisa pequena. Deus não controla, não é só coisa média. Mas aconteceu um desastre. Deus está dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. Aí você começa a sentir a presença de Deus. E foi isso que eles fizeram. Eles começaram a sentir, mas a palavra não vai dizer que eles falaram nada disso. Mas quando eles estavam indo aí, ô Mateus, você me ajuda aqui por gentileza? Não vai ser nada tão constrangedor como os discípulos fizeram com Jesus. Vamos supor que aqui tem uma porta. Eu vou desenhar uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Vocês viram a porta, amém? Esse é Jesus, tá? Eu imagino que Jesus era mais bonito que os discípulos. Vai passando, vai caminhando. Aí, vai. Aí aqui está a porta. Aí eu parei. Aí Jesus vai passando. Aí sabe o que ele faz? Fica, Jesus. Só que a palavra de Deus não vai dizer só assim, Mateus, que ele fala fica, Jesus, e Jesus fala não. A palavra de Deus vai dizer que ele constrangeu Jesus. O que é constranger? Insistiu. Fica na minha casa, entra aqui, passa a noite comigo.
Senta na mesa, Jesus. Jesus, tá bom demais essa caminhada. Ou o Senhor entra aqui, eu vou andar com o Senhor. Mas, meu Deus, eu não sei se você está entendendo, mas quando Jesus entra na sua caminhada, Ele não vai embora da sua vida. Olha aqui, vem Jesus, fica Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus fica constrangido. Já viu quando você deixa uma pessoa constrangida? Ela fica até sem graça de dizer não. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus entra. Vamos entrar na porta aqui, Jesus. Jesus entra. Obrigado, Jesus. Pode. Jesus entra. E Jesus começa a ter um momento de relacionamento com eles. Olha que coisa maravilhosa. Porque no caminho o Senhor só estava animando eles, mas o propósito era na mesa do relacionamento. Tem gente que quer pegar o propósito no caminho, mas o caminho é momento de reavivamento. Quando eles reavivaram, primeira atitude que esses discípulos tiveram: entra Jesus. Quando Jesus entra, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor senta na mesa com eles, parte o pão, distribui com eles. E quando eles comem, o que acontece com os discípulos? Eles continuam lá no mesmo lugar. Mas e Jesus? Pergunta assim: o que aconteceu com Jesus? Responde para ele: ele foi embora. Você sabe o que eu achei mais interessante aqui, pastor Elisama? Que Jesus não falou assim, pelo menos a palavra de Deus não deixa claro qual foi a conversa da mesa. Mas a palavra de Deus fala que Jesus foi embora. Aí quando Jesus vai embora, a visão deles se abre. E eles falam assim: não queimava os nossos corações quando Ele falava. Não ardia os nossos corações quando Ele falava. Diz que quando Ele repartiu o pão, quando teve relacionamento, eles reconheceram que era Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que imediatamente eles levantaram e voltaram para Jerusalém. Fala comigo: imediatamente. Não, fala de novo: imediatamente. Por que eles voltaram para Jerusalém? Porque eles lembraram aonde era o propósito e da onde eles não deveriam ter saído. Deixa eu te falar: o Senhor te visita na caminhada, o Senhor te visita na sua tristeza, o Senhor te visita na sua decepção, o Senhor traz renovo para a sua dor, o Senhor traz esperança, Ele te dá uma nova visão, mas Ele vai te esperar em Jerusalém. O que isso significa? Significa que Ele já estava lá, te esperando onde você não devia ter saído, meu irmão. Jesus falou assim: vamos comigo para Jerusalém. Não. Sabe por que Jesus não falou para eles: vamos comigo para Jerusalém? Porque eles já sabiam que o lugar deles era lá em Jerusalém. A palavra de Deus fala que eles voltam, e aí eles vão conversando, e eles voltam empolgados. Aí eu imagino, claro que eles não falou esse versículo que eu vou ler, mas eu imagino eles voltando diferente. Coloca para mim Romanos capítulo 8, versículo 31, por gentileza. Nós vamos caminhar para já ir para a conclusão desse capítulo de Romanos 8, 31. Eu imagino eles indo triste. Jesus encontra com eles, se alimenta, sente a presença, chama para casa. O Senhor vai embora. Eles falam: eu vou atrás de Jesus, eu vou para Jerusalém, onde Ele mandou ficar. É de lá que vai sair poder, é de lá que nós vamos ser revestidos, é lá que Ele mandou nós ficar. Balança a pessoa: porque você está querendo sair da posição que Deus mandou você ficar? Não. Balança ele como profeta de Deus. Que você está perto do seu discípulo aí, que eu sei. Você é líder de ID, vai continuar liderando. Se é líder de treinamento, vai virar líder de ID. Se é pastor, vai pastorear. Se trabalha na recepção, vai ter o melhor sonho. Não saia da posição que Deus te estabeleceu, porque a vitória em 2025 é onde Ele te colocou. Meu irmão, 2025 vai ser 2025 vai ser muito melhor do que 2024.
Aí ele falou assim: eu vou voltar, eu vou correr e voltar para Jerusalém, porque eu sei que é em Jerusalém que está a bênção. Mas você já viu que quando você quer fazer a vontade de Deus, aí o inimigo vem com dardos inflamados. Coloca para mim Romanos capítulo 8, versículo 31. Aí ele está voltando. Aí eu imagino assim, a gente voltando. Aí o inimigo vem com dardos inflamados. Aí você vai dizer um pro outro assim: pode me ajudar de novo, Matheus? A pregação fica mais robusta, pastor. Aí vai os dois. Isso, certeza que ele está. Não, vamos ficar de frente do nosso presidente, né? Que qualquer coisa ele dá só uma olhadinha para nós. Põe aí Romanos 8:31 aí, por gentileza. Nós fomos tristes, lembrou? Agora você é o discípulo. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Não é quando nós voltar lá, e aquele problema, e aqueles ataques, e aquela situação, mas Ele é por nós. E se Deus, não, balança essa mão. Esse finalzinho que eu preciso que você me ajuda. Balança essa mão e fala assim: fala o nome dele. Você pode falar o nome dele? Fala o nome dele, 1, 2, 3 e... Não, foi bom, mas para ensaiar. Agora fala para aquele que está na expectativa em 2025. Você vai falar o nome dele e vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai, eu vou falar o do Mateus, 1, 2, 3 e... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou voltando para Jerusalém, entendendo que se Deus é por mim, quem será contra mim? Não, peraí, deixa eu correr, aí. Não, mas por quê? Coloca o 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, não vai dar também com ele todas as coisas? 33. Quem intentará contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você está entendendo a volta? Não, Deus é por nós. Sabe por quê? Porque Deus ama tanto que entregou seu filho, e esse filho ressuscitou, e ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35, vai. Quem nos separará? Você pode ler 1, 2, 3 e vai. Nos separará do amor de Cristo? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ô Mateus, será que tem alguma coisa que pode nos separar do amor de Deus? Porque Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Será que alguma coisa pode? Uma tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez? Será que alguma coisa pode? Aí versículo 16. Porque você sabe, né, que nós fomos entregues à morte por amor dele. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. O nosso amor por Jesus vai fazer as pessoas, o inimigo, querer nos matar. Mas por que você está vivo? Pergunta assim: por que você está vivo? Fala: por que você está de pé? Fala: por que seu coração está batendo? Porque você está respirando? Se nós somos entregues à morte todo dia, como ovelhas para o matadouro, por que nós estamos aqui? Porque tem um versículo 37 de Romanos 8 para você. Mas em todas, não, eu vou repetir. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você pode se colocar de pé? Cadê o ministério de louvor? Vem aqui, coloque-se de pé, coloque-se de pé. Eu já estou concluindo. Espera aí, Mateus. Coloca lá Romanos 8. Pega na mão do seu irmão assim. Fala: você está aqui porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Fala: você está aqui porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Fala: essa palavra é para dizer para você que seu lugar é Jerusalém, seu lugar é na casa de Deus, seu lugar é servindo ao Senhor, seu lugar é vivendo as promessas de Deus. Deus está trazendo um tempo novo, um tempo de unção, um tempo de governo, onde a igreja vai avançar, vai fazer a diferença. Mas tem luta, mas tem dificuldade. Volta para Jerusalém, porque nós somos mais do que vencedores. Coloca agora para encerrar o 38 e o 39. Se já quiser ir cantando baixinho.
Você pode abraçar. Você já está pegado na mão, fala assim. Fala, a melhor coisa que eu posso oferecer para você é a oração. Fala para ele. Abraça ele e fala assim. Fala para ele assim, olha. Eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fala para ele, olha, o seu amor por Jesus te coloca como ovelha para o matadouro, mas o amor dele por você te dá a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor. Oh, aleluia. Você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Quando você aceita Ele como seu único e suficiente Salvador. Abraça esse irmão. Ora com ele. Você pode falar assim, irmão, deixa eu orar com você. Talvez você está perto de um discípulo aí. Comece a ministrar sobre a vida dele. Comece a ministrar sobre a vida dele. Comece a orar. Comece a ministrar um tempo de vitória. Comece a ministrar um tempo de renovo, um tempo de transformação. Comece a profetizar um 2025 de vitória. Deus colocou esse irmão do seu lado aí, porque Deus está tirando todas as barreiras. Pois não haverá barreiras, não haverá dificuldade. Nós viveremos o amor de Cristo em nós e desfrutaremos daquilo que Deus nos prometeu. Senhor, eu apresento a tua igreja, ó Pai, como uma igreja forte, como uma igreja cheia do teu Espírito Santo. Uma igreja, Senhor, que avança, uma igreja que acredita nas tuas promessas, uma igreja que trabalha com grupos pequenos, uma igreja que trabalha com apacentadores. Senhor, toda decepção caia por terra, toda angústia caia por terra, toda tristeza caia por terra, toda ansiedade caia por terra. Renova, Senhor, fortalece o espírito inabalável. O nosso presidente já ministrou. Seja firme, nos fortalece, Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir nas nossas vidas. Me libertou de mim e agora vivo em fim. Redentor, teu amor me libertou de mim e agora vivo em fim. Agora você vai olhar. Se você orou com alguém talvez que ainda não entregou a vida para Jesus, eu quero falar com aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor, que talvez se decepcionou, se angustiou, ficou triste e saiu da igreja. E talvez você está nesse caminho de regresso. Vou voltar a fazer as minhas coisas. Eu fui hoje pelo convite, mas eu não dou conta mais. Eu era até discípulo de Jesus. Eu até ouvi as coisas que Deus diria que faria através de Jesus Cristo, mas eu não dou conta mais. Essa palavra, essa noite também é para você. Jesus está dizendo para você: abre a porta, deixa eu entrar e volta para Jerusalém, aonde é o seu lugar. Volta para Jerusalém, porque eu quero te usar. Eu estou com saudade de usar os seus dons. Eu estou com saudade de usar os seus talentos na minha casa. Eu quero começar um 2025 com você de uma forma diferente. Talvez na caminhada você não conseguiu, mas nós não estamos aqui para te acusar nem apontar o dedo. Há um Senhor que olha para você e te amou primeiro. Talvez tenha alguém também que nunca aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, mas está visitando aqui hoje. Esse Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue precioso dele, para que você pudesse viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Deus está nos levando para um 2025 de intimidade, relacionamento e de poder com Deus, muito grande, porque o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Só que não tem como no meio do caminho, não tem como se você continuar fazendo o que você fazia. Vem para Jerusalém
entregue a sua vida para Jesus. A porta está aberta e nós estamos te esperando. Cadê a primeira vida que quer voltar para Jesus, que quer reconciliar? O louvor está cantando e nós estamos te esperando. Ele ressuscitou, a culpa que era minha, Ele em si levou. Mas ao terceiro dia, venha, Ele ressuscitou. Isso. Que era minha, volta para casa. Ele em si levou. Volta para casa. Mas ao terceiro essa noite é noite de volta. Ele ressuscitou. É noite de voltar às atividades. É noite de tirar a poeira. Ele em si levou. É noite de sair do quarto. Ao terceiro dia, Jesus te chama. Ele ressuscitou. A culpa que era minha, Ele em si levou. Jesus te chama. Não tenha medo. Ele é com você. Ele vai sarar suas feridas. Volta para casa. O Senhor foi muito forte no meu coração, que essa noite era noite de volta, que essa noite era noite de voltar para os caminhos do Senhor. Deus não está chamando qualquer um. Deus está chamando obreiros da casa dele. Deus está chamando pastores que estavam distantes, homens e mulheres que foram ungidos, que tiveram a palavra liberada por Deus para fazer a obra dele. Por algum motivo não está fazendo, o Senhor te chama. Coloque suas marcas em mim. Nós estamos te esperando. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Venha se reposicionar naquilo que Deus tem para a sua vida. Coloque suas marcas em mim. O que Deus quer liberar para a sua vida tem que ser em Jerusalém. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você vem porque você o ama, como você me ama, e Ele te dá a vida eterna porque Ele te ama. É o mínimo. Para que isso acontecesse, Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Teve que ressuscitar. Venha. O que você fez por mim. Venha os músicos que afastaram do caminho do Senhor. Os tocadores. É o mínimo que eu posso. Os que foram traídos. Os que se decepcionaram. Essa noite é sua. Você fez por mim. Coloque suas marcas em mim. Ora, igreja. Coloque as marcas que o amor porque fez. Deus está renovando. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que nós já temos 3 preciosas vidas. Cadê a 4ª vida para Jesus? O Senhor te trouxe aqui hoje para você ouvir essa palavra. Como você me ama. E voltar. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E amar como você me ama. É o mínimo. Tem muito mais que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Eu já vou devolver para o presidente. Mas tem um hino que eu sempre gosto de cantar quando eu tenho a oportunidade de fazer o apelo. É aquele hino: ó quão cego andei. Eu sempre gosto de cantar ele, porque essa palavra fala de cegueira, de falta de visão, de uma palavra liberada e as pessoas não entenderem. Nós já estamos concluindo. Vê se tem alguém do seu lado, abraça ele e fala assim: eu vou lá com você. Você pode cantar ó quão cego andei? Ó quão cego andei. Para finalizar, perdido vaguei, longe não. quem salva 3, salva 5, né? Salvador, salva 10. mas no céu ele desceu. Mas você tem que tomar essa decisão. Seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Nós éramos pecadores e distantes do Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados
só a igreja. Vai na cruz, vai. Olha que lindo. Você pode fazer parte desse exército. Viver uma nova vida em Cristo. Viver a eternidade em Cristo. Oh, aleluia, mais uma vida vindo. Pode aplaudir mais forte, pode aplaudir mais forte. Oh, aleluia. Glória a Deus. Você pode estender a sua mão para cá, igreja. Oh, Espírito Santo. Senhor, nós oramos por essas vidas que estão se rendendo ao Senhor nesta noite, ó Pai. Pai, escreve o nome dela no livro da vida. Senhor Deus, a maioria dos que estão aqui, se não todos, Pai, já se viram a tua casa. Já tiveram, Senhor Deus, uma palavra, Senhor Deus, proferida, profética sobre as suas vidas. Mas as circunstâncias o tiraram da casa do Senhor. Quiseram provar do mundo. Foram enganados, Senhor. Mas hoje o Senhor Deus está abrindo os olhos deles. Pai, escreve o nome deles no livro da vida. Pai, traz alegria, ânimo, restauração e a esperança e a certeza da vida eterna. Pai, obrigado por essa igreja poderosa na tua presença. Pai, obrigado pelo 2025 que vem aí. Pai, obrigado pela festa da virada que o Senhor está preparando para todos nós. Obrigado, Senhor, pelo ID, Pai, que o Senhor Deus tem nos dado o privilégio de servir. E as almas têm se rendido, ó Pai. Espírito Santo, que 2025 seja o ano da dupla honra para o Ministério Madureira, para o Ministério Fama, para todos os IDs, para a igreja do Senhor. Assim nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Sejam bem-vindos, essa família linda.